Meus nobres e queridos amigos, vamos com mais um tema aqui no nosso canal, um tema muito importante e recorrente no nosso dia a dia, que é as negativas no atendimento dos planos de saúde em caso de emergência e urgência. Bom, a primeira coisa que eu devo tratar aqui, vou trazer logicamente de modo claro e objetivo para que todas as pessoas, tanto os profissionais, advogados que também nos seguem aqui, como também profissionais do direito em geral e também o público em geral, para saber o que deve ser feito em relação a essa situação, né? Bom, a primeira coisa que deve ser feita, quando houver uma negativa no atendimento, deve o paciente ou seus familiares ter um documento por escrito constatando o que ocorreu de fato. Que documento seria esse? O documento do médico. O documento do médico seria um laudo ou mesmo um prontuário dizendo que aquele atendimento deveria ter sido de urgência e de emergência, ou mesmo, no caso, seria uma situação que traz um risco ao comprometimento da vida daquela pessoa e o plano de saúde omitiu-se, seja por uma questão contratual, ou seja uma situação muito específica. E aí, tendo esse documento, ele deve contestar isso perante ao plano de saúde, e o plano de saúde tem que trazer uma resposta. Se ele não trouxer uma resposta por escrito, fazer um atendimento via telefônico, o que deve ser feito? Anotar os prontuários e insistir encaminhando o prontuário, ou mesmo o laudo médico, o atestado, receituário, seja qualquer documento oficial que seja do médico ou mesmo da equipe médica, para que possa verificar quanto essa viabilidade ou não dessa intercorrência. Então, assim, você deve mandar um e-mail, provavelmente pode mandar um e-mail, uma mensagem instantânea, dependendo do atendimento do plano de saúde, e encaminhar esse documento para que a equipe do plano de saúde olhe, ou mesmo se omita em casos de situações, a maioria das vezes, né, quando se busca justiça, a maioria das vezes eles não dão resposta. Então nós temos até a questão, vou trazer aqui questões jurídicas em relação a essa situação, deve sim sempre formalizar sobre as informações específicas dos atos, inclusive a omissão, né, da emergência e da urgência pode ocasionar efeitos negativos para o próprio plano de saúde, inclusive intercorrências administrativas, que poucas pessoas procuram, né, fazer uma reclamação na ANS, só que o problema não é esse, o problema maior é o atendimento. Vocês estão em situação de urgência ou emergência, claro que isso não pode ser levado em consideração em si, porque você precisa que vamos supor que o meu familiar, ou um familiar seu que está nos assistindo, está ali no leito de urgência e emergência. Então, existe inclusive uma resolução do Conselho Regional de Medicina, né, a resolução 1451/95, que define o que é urgência e emergência. Na verdade, aqui vou fazer um resumo, né? A urgência seria o imprevisto que agrava a sua saúde, a saúde do paciente, um risco potencial de sua vida, necessitando de uma assistência médica imediata. Isso seria a urgência. E a emergência seria uma constatação médica da gravidade da saúde que implique em risco iminente à sua vida, ou sofrimento intenso, exigindo-se um tratamento imediato. Então, a diferença entre ambos é assistência médica, a urgência, assistência médica urgente, imediata, no tocante ao agravamento de sua saúde, ou mesmo o atendimento médico imediato, no tocante ao risco de vida ou sofrimento intenso. Vamos supor uma situação, ataque cardíaco, e o plano de saúde chegou no pronto-socorro, naquela urgência, e não foi devidamente atendido, dizendo que naquele período não cobria, né, o plano de saúde. Claro que a rede credenciada, é muito importante salientar, ela deve ser pautada no direito à informação, está previsto no Código de Defesa do Consumidor. Então, o direito à informação é a primeira coisa que deve ser dita. Se a rede descredenciou determinado hospital, se o plano de saúde descredenciou, o que deve ser feito? Buscar a justiça. Por quê? Essa situação, ele deveria mandar um e-mail, mandar uma carta comunicando que aquele plano de saúde não irá atender por decorrência do encerramento do contrato, porque às vezes a pessoa está numa emergência, está na porta do hospital, e lá no site, inclusive, do plano de saúde, diz, ou mesmo naquela guia, né, que tem todos os documentos, hoje em dia é tudo digital, que diz respeito a qual hospital que vai atender aquela emergência. Imagina a pessoa se deparar lá na frente e chega lá na frente do hospital e não ser atendido. Então é uma situação de gravidade, inclusive cabe até entrar com ação depois, pedir o ressarcimento, mesmo que naquela urgência o plano de saúde não quis cobrir,
e existem situações de fato que acontecem. Nós temos a lei do plano de saúde também que especifica, né? Nós temos a questão ética, o médico tem obrigação ali, no caso de emergência e urgência, tem que, numa ocorrência imprevista, né? No caso, no risco imediato da vida do paciente, deve atender na urgência e na emergência. E também o artigo 35C da lei 9.656 de 1998, a lei dos planos de saúde, ela estabelece em que o que seria a urgência e a emergência. Então, eu vou deixar aqui na tela aqui para vocês, não sei onde você vai visualizar isso, mas aqui se encontra. No caso, o artigo, na questão da cobertura, esse artigo estabelece claramente da questão da cobertura do atendimento. Nos casos de emergência, como tal definidos que implicarem risco imediato à vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizando em declaração do médico assistente. Que o médico assiste, né? E aí, no caso, temos a urgência, assim definidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações do processo gestacional. Então, a gestante, vamos supor que ela precisa ser atendida. Então, o que deve ser feito nesse caso? Havendo a negativa, procurar um advogado, promover uma ação judicial, até mesmo com urgência. Há situações que os planos de saúde, na prática, têm feito o quê? Mesmo sendo negativo, como se tratar de uma emergência ou urgência, o paciente acaba ficando no hospital e aí o hospital vai cobrar do paciente. Então, o que deve ser feito? Sempre ter laudos médicos, atestados médicos e demais declarações médicas, porque o médico ele ditará o que é urgente e o que é emergente. Isso eu já disse no começo do nosso vídeo. A questão é que, às vezes o hospital não quer nem saber se está descredenciado, se está no seu plano de saúde não está acobertando aquela situação, trazendo a cobertura, ele deve promover aí o quê? Uma cobrança. Ele vai fazer uma cobrança de uma diária, por exemplo. Então, numa situação como esta, o que é recomendável? Entrar com uma ação o mais rápido possível para que não pague nada e que o plano de saúde arque com todas as despesas decorrentes da negativa do atendimento na emergência e urgência. Então seria este ponto fundamental. Então o que eu estou aqui a referir, que é algo que é muito importante no tocante a esta questão de emergência, urgência, até mesmo no tratamento o mais rápido possível, determinadas doenças acabam sendo muito graves. Então acaba-se, quanto mais atendido, melhor. No caso, por exemplo, aneurisma, situação de AVC, um problema bem decorrente, como por exemplo a questão do infarto, né, por exemplo. E nós temos ali juridicamente, temos a súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça, eu vou colocar aqui para leitura, assim, a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para a utilização de serviços de assistência médica nas situações de emergência e urgência é considerada abusiva se ultrapassado o período máximo ou prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação. Imagina uma situação seguinte: há uma pessoa, vamos supor, uma pessoa chamada Joana. Joana procura o plano de saúde dizendo que é beneficiário desde tal data a tal data. Informa que na noite passou com um problema, uma crise renal, um problema de saúde grave e deu entrada ao pronto-socorro do próprio plano de saúde. O plano de saúde verificou que não irá a fazer o atendimento, porque dizendo que não havia cobertura do próprio atendimento em si, porque não cumpriu a sua carência. Nesse caso específico, é bem passível do quê? De promover realmente uma indenização, pedir que seja pago também não só dano moral, dano material, porque após a alta do paciente, o hospital vai cobrar. Então, houve a cobrança dessa moça e aí o que aconteceu? A situação em si é muito comum, entra com uma ação judicial pedindo anulação daquele pagamento, daquela cobrança, e que depois o plano de saúde se vire com o hospital. E o paciente ele não pode deixar de ter a sua cobertura no caso de emergência e urgência, como no caso da questão, mesmo sobre a questão da alegação do plano de saúde e da questão da carência. Então essa que seria a situação em si. A questão da urgência, né, tem a tutela de urgência, né, então inclusive isso está previsto também no Código de Processo Civil. Então existe sim a possibilidade de que hajam provas suficientes. O médico deve colocar lá, olha, exige-se que o paciente tem o prazo de 24 horas para fazer aquela determinada cirurgia, como às vezes situações em que
a cirurgia para retirada de cálculo renal, prescrição médica imediata de urgência. O próprio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo estabeleceu quando essa possibilidade, previsto inclusive com base na súmula 103 do próprio tribunal, assim como o artigo 12, 5º C da lei dos planos de saúde. Então estabeleceu que a carência ela deve ser no máximo 24 horas. Então é isso que é muito importante que nós tenhamos em mente quanto a essa possibilidade de atendimento. Esse caso, que a situação prática como essa não pode ocorrer no nosso dia a dia, mas infelizmente ocorre. O plano de saúde tem negado em determinadas situações, em casos de dizendo que a período de carência, tudo isso não tem nenhum sentido. A saúde em primeiro lugar, nós devemos sempre prevalecer em relação a isso. E a questão decorrente, outro caso, inclusive até um tanto recente, vai ter diversos casos. Esse aqui diz respeito à abusividade da negativa da cobertura, o reembolso integral das despesas médico-hospitalares de que a cirurgia se deu em hospital da rede credenciada. E aí coube ao juiz estabelecer o dano moral e dano material, né, decorrente às despesas que ocorreram, a negativa, né, injustificada, que o plano de saúde justificava a questão da cobertura. Então é uma situação muito grave e deve, inclusive, o paciente ou mesmo seu familiar buscar sempre assistência jurídica, um advogado, para que possa promover uma ação específica para o caso concreto. Tá certo? Bom, aqui eu encerro este vídeo, um tema muito bom, muito importante, né, nosso dia a dia, utilidade pública que estamos fazendo. E agradeço você que nos assistiu. Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe, né, com seus amigos, né, cumprimento também vocês, claro, né, agradecendo, claro, vocês que sempre nos honrou em nos assistir. E se você quer receber mais novidades de novos vídeos e temas diversos, se inscreva aqui no nosso canal, tá bom? Um forte abraço, vejo vocês nos próximos vídeos.